Minha amiga me excluiu do grupo e fingiu que não foi por mal. Eu mostrei que não precisava dela. Meu nome é Mirella, tenho 42 anos, e até pouco tempo atrás eu jurava que a Letícia era minha melhor amiga. A gente se conheceu num curso de inglês há uns 5 anos, e foi aquela conexão instantânea. Sabe quando você sente que encontrou alguém que te entende, que ri das mesmas bobagens, que gosta das mesmas músicas? Era assim. A gente começou a sair para tomar café depois das aulas, depois virou happy hour, depois viagens curtas de fim de semana. Eu apresentava a Letícia para todo mundo como minha irmã de outra mãe. No começo, era tudo leve, divertido. Parecia que eu finalmente tinha encontrado uma amizade adulta de verdade, dessas que duram para sempre. Só que, olhando para trás, eu percebo que algumas coisas já eram estranhas desde o início, mas eu não queria enxergar. Por exemplo, a Letícia sempre fazia questão de ser o centro das atenções. Se a gente estava num grupo e alguém elogiava meu cabelo, ela logo mudava de assunto para contar alguma história dela, ou então fazia uma piadinha tipo, mas a Mirella só fica bonita porque gasta metade do salário no salão, né? Eu ria junto, achando que era brincadeira, mas depois ficava pensando naquilo. Teve uma vez, numa festa, que um cara veio conversar comigo, e ela ficou o tempo todo do lado, interrompendo, até que o cara desistiu e foi embora. Depois ela disse, eu só estava te protegendo, aquele cara era estranho. Só que eu não tinha pedido proteção nenhuma. Com o tempo, esses comentários foram ficando mais frequentes. Quando eu contei que tinha passado numa entrevista para um emprego novo, super feliz, ela respondeu, nossa, mas você tem certeza que vai dar conta? Esse lugar é puxado, hein? Não sei se é para você. Eu tentei não ligar, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quando eu comprei meu primeiro carro, ela disse, nossa, mas esse modelo? Achei que você ia escolher um mais bonito. Sempre tinha um mas, sempre um jeito de diminuir minhas conquistas. E eu, boba, achava que era só o jeito dela, que ela era sincera demais, que eu precisava aprender a não levar tudo pro lado pessoal. Outra coisa que me incomodava era o jeito como ela controlava as situações. Se eu marcava de sair com outras pessoas, ela ficava chateada. Uma vez, combinei de ir ao cinema com a Camila, uma colega do trabalho, e a Letícia ficou 2 dias sem falar comigo. Quando finalmente respondeu, foi só para dizer, nossa, achei que a gente ia ver esse filme juntas. Mas tudo bem, faz o que você quiser. Eu me sentia culpada, como se estivesse traindo alguém. Comecei a evitar marcar programas com outras pessoas, só para não ter que lidar com o drama depois. Nas redes sociais era ainda pior. Se eu postava uma foto com alguém que não era ela, logo vinha uma mensagem. Quem é essa aí? Nova melhor amiga? Se eu curtia a foto de algum amigo, ela perguntava, desde quando você é tão próxima desse povo? No começo, eu achava engraçado, mas depois começou a me sufocar. Eu sentia que precisava prestar contas de tudo que fazia, como se estivesse num relacionamento possessivo, só que era amizade. Teve um episódio que me marcou muito. Era meu aniversário, e eu resolvi fazer uma comemoração pequena, só, com algumas pessoas mais próximas. Convidei a Letícia, claro, mas também chamei a Camila, o Lucas e a Fernanda, que eram do meu trabalho. Durante a festa, a Letícia ficou o tempo todo de cara fechada, mal conversou com os outros. No dia seguinte, me mandou um áudio enorme dizendo que eu tinha mudado, que agora só queria saber do pessoal do trabalho, que ela se sentiu excluída. Eu tentei explicar que queria juntar todos os amigos, mas ela não quis ouvir. Ficou semanas distante, e eu me sentindo a pior pessoa do mundo. Outra coisa que me deixava mal era o jeito passivo-agressivo dela. Se eu não concordava com alguma opinião, ela soltava um, tá bom? Você que sabe, né? Você sempre acha que tá certa. Se eu falava de algum problema, ela dizia, nossa, mas você reclama demais, sabia? Tem gente com problemas muito piores.
Eu comecei a guardar as coisas para mim, com medo de ser julgada ou ridicularizada. Cheguei a pensar que eu era mesmo chata, dramática, difícil de lidar. O ápice foi quando a Letícia começou a se aproximar de outros amigos meus, mas sem me incluir. Ela marcava de sair com a Camila, com o Lucas, e só depois eu via as fotos nas redes sociais. Quando eu perguntava, ela dizia: "Ah, foi de última hora. Achei que você estava ocupada." Eu comecei a me sentir invisível, descartável. Mesmo assim, continuei tentando agradar, tentando entender, achando que talvez eu estivesse mesmo errada, que eu precisava ser mais compreensiva. A gota d'água aconteceu há algumas semanas. Eu fazia parte de um grupo no WhatsApp com o pessoal do curso de inglês, que acabou virando um grupo de amigos. A gente marcava encontros, trocava dicas, conversava sobre tudo. Um dia, percebi que não estava mais recebendo mensagens do grupo. Fui procurar e vi que tinha sumido da lista. Achei estranho, porque não tinha saído nem silenciado. Perguntei para Letícia e ela respondeu: "Nossa, que estranho. Deve ter sido algum bug. Já te coloco de volta." Só que ela não colocou. Fui falar com a Camila e ela disse que o grupo estava normal. Ninguém tinha saído. Fiquei com aquela sensação horrível de ter sido excluída de propósito, mas sem coragem de confrontar ninguém. Depois disso, comecei a reparar em outras coisas. Descobri que a Letícia tinha criado um grupo novo, sem mim, e que todo mundo do antigo estava lá, menos eu. Quando perguntei de novo, ela disse: "Ai, Mirella, não foi por mal. A gente só esqueceu de te adicionar." Foi corrido, mas eu sabia que não era verdade. Eu senti, naquele momento, que tudo aquilo que eu vinha ignorando, todos os sinais, estavam ali, escancarados. Eu tinha sido excluída, sim, e ela estava fingindo que não era nada demais. O pior é que, mesmo depois de tudo isso, eu ainda fiquei me perguntando se a culpa era minha, se eu tinha feito algo errado, se eu era mesmo difícil de conviver, se eu merecia ser deixada de lado. Eu me sentia pequena, insegura, como se minha presença não tivesse valor. E o mais triste é que mesmo com todos esses sinais, eu ainda sentia falta da Letícia, da amizade que eu achava que a gente tinha. Eu não queria acreditar que alguém que eu considerava tanto pudesse agir assim comigo. Quando percebi que tinha sido excluída do grupo, fiquei paralisada. Sabe aquela sensação de levar um soco no estômago? Foi isso. Eu olhava para o celular, atualizava o WhatsApp, fechava e abria de novo, como se fosse um erro do aplicativo. Mas não era. Eu realmente não estava mais lá. Meu primeiro impulso foi mandar mensagem para Letícia, tentando soar casual. "Oi, sumida. Acho que saí do grupo sem querer. Você pode me colocar de volta?" Ela demorou quase 1 hora para responder, e quando respondeu, foi só um "Nossa, que estranho. Deve ter sido bug sim, já vejo isso." Só que não fez nada. Fiquei esperando, olhando o celular, e nada de convite. No fundo, eu já sabia que não era bug nenhum, mas tentei me convencer do contrário. No dia seguinte, no trabalho, tentei puxar assunto com a Camila, que também estava no grupo. Perguntei se ela sabia de alguma coisa, se alguém mais tinha saído. Ela ficou meio sem jeito, disse que não sabia, que o grupo estava normal, que talvez fosse só um erro mesmo. Mas eu percebi que ela ficou desconfortável, desviou o olhar, mudou de assunto rápido. Fiquei com aquela sensação de que tinha algo errado, mas ninguém queria falar. Contei pro meu namorado, o Daniel, quando cheguei em casa. Ele ouviu tudo, mas no final só disse: "Ai, amor, isso é só grupo de WhatsApp, não é nada demais. Às vezes as pessoas saem mesmo, ou são removidas sem querer. Não fica pensando nisso." Tentei explicar que não era só o grupo, que era o jeito da Letícia, que não era a primeira vez que eu me sentia excluída. Ele me interrompeu. "Você está muito sensível ultimamente. Tenta não dar tanta importância para essas coisas, pequenas."
Aquilo me deixou ainda mais sozinha. Parecia que ninguém entendia o que eu estava sentindo. No fim de semana, fui almoçar na casa da minha mãe. Contei para ela, esperando algum tipo de apoio. Mas ela só riu e disse: Mirella, você sempre foi dramática. Amizade é assim mesmo. Às vezes as pessoas se afastam, depois voltam. Não fica criando problema onde não tem. Meu irmão, que estava ouvindo de longe, ainda completou: Você devia sair mais, conhecer gente nova. Ficar presa a esse povo do curso não vai te levar a lugar nenhum. Saí da mesa me sentindo pior do que antes, como se eu fosse uma adolescente reclamando de besteira. No trabalho, comecei a perceber que o clima tinha mudado. O Lucas, que sempre foi meu amigo, estava mais distante. A Fernanda, que era super animada, agora só me cumprimentava de longe. Eu tentava puxar assunto, mas as conversas morriam rápido. Parecia que todo mundo sabia de alguma coisa que eu não sabia. Comecei a me sentir invisível, como se eu tivesse feito algo errado e ninguém quisesse me contar o quê. Foi aí que a Júlia entrou na história. A Júlia era uma colega do trabalho, mas nunca foi muito próxima da Letícia. Ela sempre foi mais reservada, mais simpática comigo. Um dia, me viu chorando no banheiro e perguntou se estava tudo bem. Eu tentei disfarçar, mas ela insistiu. Mirella, eu sei que não é da minha conta, mas se você quiser conversar, eu estou aqui. Aquilo me pegou de surpresa. Eu nunca tinha desabafado com ela, mas naquele momento não aguentei e contei. Tudo. Falei do grupo, da Letícia, dos comentários, do jeito que eu estava me sentindo. A Júlia ouviu tudo com atenção, sem me interromper. Quando terminei, ela ficou em silêncio por uns segundos e depois disse: Olha, eu já percebi como a Letícia te trata. Não é de hoje. Eu já vi ela falando de você pelas costas, já vi ela te diminuir na frente dos outros. Isso não é amizade, Mirella. Você não está exagerando. Eu sei que dói, mas você precisa enxergar que ela não te faz bem. Aquilo foi um choque. Era a primeira vez que alguém validava o que eu sentia, que dizia em voz alta aquilo que eu tentava esconder até de mim mesma. A Júlia ainda contou que já tinha passado por algo parecido, com uma amiga da faculdade. Disse que levou anos para perceber que estava presa numa relação tóxica, que só conseguiu sair quando alguém de fora apontou o que estava acontecendo. A gente acha que a amizade é para sempre, mas às vezes a gente se engana sobre as pessoas. Não é culpa sua. Você não fez nada de errado. Só está tentando ser uma boa amiga para alguém que não sabe retribuir. Depois dessa conversa, comecei a reparar em outras coisas. Lembrei de várias situações em que a Letícia me expôs. Na frente dos outros, fez piada com coisas que eu tinha contado em confiança, ou me deixou de lado de propósito. Lembrei de uma vez em que eu estava passando por um momento difícil, com problemas no trabalho, e ela disse: Nossa, mas você só reclama. Ninguém aguenta mais ouvir seus dramas. Na hora eu ri, mas por dentro fiquei arrasada. Ou quando eu contei que estava pensando em fazer terapia, e ela respondeu: Pra quê? Você não tem problema de verdade. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. A Júlia me incentivou a não me isolar, a procurar outras pessoas, a não deixar que a Letícia me fizesse sentir menor. Ela começou a me chamar para almoçar, para tomar um café depois do expediente. No começo, eu fiquei meio desconfiada, achando que ela só estava com pena de mim. Mas aos poucos fui percebendo que era sincero. Ela me ouvia, me dava conselhos, mas sem julgar. Dizia que eu precisava me valorizar, que amizade de verdade não faz a gente se sentir culpada o tempo todo. Enquanto isso, o resto do grupo continuava agindo como se nada tivesse acontecido. A Camila, o Lucas, a Fernanda, todos continuavam postando fotos juntos, marcando encontros, e eu só via de longe. Tentei conversar com a Camila de novo, mas ela desconversou. Disse que estava ocupada, que depois a gente se falava. Fiquei com a sensação de que a Letícia tinha falado algo sobre mim, que eu tinha virado o assunto do grupo,
mas ninguém tinha coragem de me contar. Em casa, o Daniel continuava dizendo que eu estava exagerando, que era só uma fase, que logo tudo voltava ao normal. Mas eu sabia que não era só isso. Eu sentia que tinha perdido não só uma amiga, mas um pedaço da minha vida. Tudo que eu fazia, todos os lugares que eu frequentava, estavam ligados à Letícia de alguma forma. Era como se eu tivesse que reaprender a viver sem ela, sem o grupo, sem aquela rotina que eu achava que era minha. A Júlia foi a única que realmente ficou do meu lado. Ela me ajudou a enxergar que eu não estava louca, que o que eu sentia era real. Disse que eu precisava me afastar, cuidar de mim, buscar outras amizades, outros ambientes. Você não precisa da Letícia para ser feliz, Mirella. Você é muito mais do que isso. Essas palavras ficaram na minha cabeça por dias. Eu queria acreditar, mas ainda doía demais. Mesmo assim, comecei a tentar. Aceitei os convites da Júlia. Comecei a conversar mais com outras pessoas do trabalho. Tentei me abrir para novas experiências. Não foi fácil. Eu ainda sentia falta da Letícia. Ainda olhava as redes sociais esperando alguma mensagem, algum sinal de que ela sentia minha falta. Mas aos poucos, fui percebendo que eu não precisava mais me explicar, nem pedir permissão para ser quem eu sou. A Júlia me mostrou que a amizade de verdade é leve, é apoio, é respeito. E pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a acreditar que talvez eu merecesse isso também. Depois daquela conversa com a Júlia, minha cabeça virou um verdadeiro redemoinho. Eu não conseguia mais pensar em outra coisa. Era como se tudo que eu tinha tentado ignorar durante anos estivesse vindo à tona de uma vez só. Eu me sentia exausta, como se tivesse carregando um peso enorme nas costas, mas ao mesmo tempo não conseguia largar. Era uma mistura de culpa, medo, dúvida e até vergonha. Eu me perguntava o tempo todo: será que eu sou mesmo o problema? Será que eu sou difícil de lidar, como a Letícia sempre insinuou? Ou será que eu só estava cansada de ser tratada desse jeito? Comecei a me isolar, sem perceber. No trabalho, eu evitava os corredores onde sabia que o pessoal do grupo passava. No almoço, preferia comer sozinha ou com a Júlia, quando ela podia. Em casa, o Daniel notou que eu estava mais quieta, mas toda vez que ele perguntava, eu só dizia que era cansaço. Eu não queria mais ouvir que eu estava exagerando, que era só um grupo de WhatsApp, que a amizade é assim mesmo. Eu queria que alguém entendesse o quanto aquilo estava me machucando. À noite, deitava na cama e ficava revendo cada situação na minha cabeça. Lembrava de todas as vezes que a Letícia me fez sentir pequena, de todos os comentários maldosos, disfarçados de brincadeira, de todas as vezes que ela me excluiu de propósito. Mas também lembrava dos momentos bons, das risadas, das viagens, das conversas até tarde. Isso me confundia ainda mais. Como alguém que já foi tão importante para mim podia me tratar assim? Será que eu estava sendo ingrata, jogando fora uma amizade de anos por causa de um mal-entendido? Eu sentia medo de ficar sozinha. O grupo de amigos que eu tinha construído ao longo dos anos estava todo ligado à Letícia. Se eu me afastasse dela, será que eu ia perder todo mundo? Será que iam achar que eu era a problemática, a difícil, a que não sabe perdoar? Eu tinha pavor de ser vista como a vilã da história, de ser o assunto das conversas pelas costas. Já bastava a sensação de estar sendo julgada o tempo todo. A culpa era um sentimento constante. Eu me sentia culpada por duvidar da Letícia, por pensar mal dela, por não conseguir simplesmente deixar pra lá como todo mundo dizia. Me sentia culpada por não conseguir ser mais forte, mais madura, mais de boa. Parecia que todo mundo conseguia lidar com esse tipo de situação, menos eu. Eu me perguntava se não era mesmo sensível demais, se não estava fazendo tempestade em copo d'água. Teve um dia que eu quase mandei mensagem para Letícia pedindo desculpa. Eu nem sabia pelo quê, mas queria que tudo voltasse ao normal. Escrevi e apaguei várias vezes.
No fundo, eu sabia que não era justo, que eu não tinha feito nada de errado, mas a vontade de acabar com aquele desconforto era tão grande que eu estava disposta a engolir tudo de novo, só para não me sentir tão sozinha. A Júlia percebeu que eu estava piorando. Um dia, ela me chamou para tomar um café depois do expediente e foi direta. Mirella, eu sei que dói, mas você precisa se colocar em primeiro lugar. Você não pode se culpar por tudo. Amizade não é para fazer a gente se sentir assim. Eu chorei na frente dela, coisa que eu nunca tinha feito com ninguém do trabalho. Falei que me sentia perdida, que não sabia mais quem eu era sem aquele grupo, sem a Letícia. Ela me ouviu, me abraçou e disse: Você não está sozinha. Eu estou aqui, e você vai ver que tem muita gente que gosta de você de verdade. Mesmo assim, a dúvida não me largava. Eu ficava pensando se não era melhor tentar conversar com a Letícia, esclarecer tudo, pedir para voltar para o grupo, fingir que nada tinha acontecido. Mas só de imaginar a conversa, eu já sentia um nó no estômago. Eu sabia que ela ia dar risada, dizer que eu estava exagerando, que era tudo coisa da minha cabeça, e eu ia acabar pedindo desculpa de novo, como sempre. Comecei a ter dificuldade para dormir. Ficava rolando na cama, pensando em tudo que tinha acontecido, tentando encontrar um momento em que as coisas começaram a dar errado. Será que foi quando eu comecei a sair mais com a Camila? Ou quando fui promovida no trabalho? Ou será que a Letícia sempre foi assim e eu só não queria enxergar? Eu me sentia cansada, como se estivesse lutando contra uma correnteza que não tinha fim. No trabalho, a situação só piorava. O Lucas, que sempre foi meu amigo, agora mal falava comigo. A Fernanda, que era super animada, só me cumprimentava de longe. Eu sentia que estava sendo evitada, como se eu tivesse feito algo muito grave e ninguém quisesse se envolver. Isso me deixava ainda mais insegura, mais isolada. Eu comecei a duvidar de mim mesma, de tudo que eu acreditava sobre amizade, sobre confiança, sobre quem eu era. Em casa, o Daniel tentava me animar, mas eu não conseguia explicar para ele o tamanho da dor que eu estava sentindo. Ele dizia que eu precisava sair, conhecer gente nova, que o mundo não girava em torno da Letícia. Eu sabia que ele tinha razão, mas não era tão simples assim. Não era só sobre perder uma amiga, era sobre perder uma parte de mim, uma parte da minha história. Eu comecei a pensar em procurar uma terapeuta. A Júlia me incentivou, disse que terapia tinha ajudado muito ela quando passou por algo parecido. Eu ainda não tinha coragem de marcar, mas só de pensar na possibilidade já me sentia um pouco melhor. Talvez eu precisasse de ajuda para entender tudo isso, para conseguir me libertar desse ciclo de culpa e dúvida. Às vezes, eu me pegava olhando as redes sociais, vendo as fotos do grupo, das festas, dos encontros, e sentia uma pontada de inveja. Eu queria estar lá, queria fazer parte, queria ser incluída, mas ao mesmo tempo, sabia que não queria mais viver daquele jeito, sempre pisando em ovos, sempre tentando agradar alguém que nunca estava satisfeita. Eu sentia falta de mim mesma, da Mirella que era confiante, que ria alto, que não tinha medo de ser quem era. Eu queria reencontrar essa pessoa, mas não sabia por onde começar. Tudo parecia tão confuso, tão pesado. Eu só queria que alguém me dissesse o que fazer, que me desse uma resposta, que tirasse esse peso do meu peito. A Júlia continuava, do meu lado, me lembrando todos os dias que eu não estava sozinha, que eu merecia ser feliz, que eu não precisava da Letícia para ser alguém. Eu tentava acreditar, mas ainda era difícil. O medo de ficar sozinha, de ser rejeitada, de não ser suficiente, era maior do que tudo. No fundo, eu sabia que precisava tomar uma decisão. Ou eu continuava tentando agradar a Letícia e o grupo, mesmo sabendo que isso me fazia mal, ou eu aprendia a me valorizar, a me colocar em primeiro lugar, a buscar amizades que realmente me fizessem bem. Mas só de pensar nisso, eu já sentia o coração apertar.
Eu não queria perder ninguém, mas também não queria mais perder a mim mesma. Era um conflito constante, uma batalha interna que parecia não ter fim. Eu só queria paz, queria leveza, queria voltar a ser feliz. Mas naquele momento, tudo que eu conseguia sentir era cansaço, dúvida e uma saudade enorme de quem eu era antes de tudo isso começar. Agora, depois de tudo isso, eu me vejo aqui, falando com vocês, porque, sinceramente, eu não sei mais o que pensar. Eu fico me perguntando o tempo todo se eu estou exagerando, se eu deveria simplesmente deixar pra lá, como todo mundo diz, ou se eu tenho razão de me sentir assim. Eu queria muito ouvir de alguém de fora, alguém que não está envolvido, porque eu já não confio mais no meu próprio julgamento. Parece que tudo que eu faço, ou sinto, é errado. Que eu sou sempre a pessoa difícil, a sensível, a que não sabe lidar com as coisas. Eu olho para trás e vejo o quanto eu me esforcei para manter essa amizade. O quanto eu tentei ser compreensiva, paciente, o quanto eu engoli sapo, deixei de falar, deixei de ser eu mesma, só para não criar conflito. E no fim, parece que nada disso adiantou. Eu fui excluída de um grupo que eu ajudei a criar, de pessoas que eu considerava amigas, e a Letícia ainda teve coragem de fingir que não foi por mal, que foi só um bug. Eu fico pensando, será que ela realmente não percebe o que faz? Ou será que ela faz de propósito? Será que eu sou tão insignificante assim, que ninguém nem percebe quando eu sumo? Eu queria entender por que dói tanto. Porque eu me importo, tanto com a opinião de alguém que claramente não se importa comigo? Porque eu ainda sinto falta de uma amizade que só me fazia mal. Eu vejo as fotos do grupo, as conversas, as piadas internas, e sinto uma saudade enorme, mas ao mesmo tempo, uma raiva de mim mesma por sentir isso. Eu queria ser mais forte, queria conseguir simplesmente virar a página, mas não é fácil. Não é só sobre perder uma amiga, é sobre perder uma parte da minha vida, uma rotina, um círculo social inteiro. Eu fico pensando se eu deveria confrontar a Letícia de verdade, falar tudo o que está entalado, perguntar por que ela me excluiu, por que ela me trata assim. Mas ao mesmo tempo, eu morro de medo da resposta. Medo de ouvir que eu realmente não faço falta, que eu sou chata, que ninguém gosta de mim. Medo de confirmar tudo o que eu já venho sentindo. E se ela virar todo mundo contra mim? E se eu acabar ainda mais sozinha do que já estou? Às vezes, eu penso em tentar recomeçar, buscar novos amigos, me aproximar de outras pessoas, como a Júlia sugeriu. Mas aí bate aquele medo de não ser aceita, de não conseguir confiar em ninguém de novo. Eu fico me perguntando se eu sou o problema, se eu tenho algum defeito que afasta as pessoas, se eu sou mesmo difícil de conviver. Eu queria tanto ser aquela pessoa que não se abala, que não se importa, que segue em frente sem olhar para trás. Mas eu não sou assim. Eu sinto tudo muito intensamente, e isso me faz sofrer. Eu também me pergunto se eu deveria procurar ajuda profissional, como a Júlia falou. Talvez uma terapeuta pudesse me ajudar a entender melhor meus sentimentos, a lidar com essa culpa, essa insegurança, esse medo de rejeição. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando se não é exagero, se não é só uma fase ruim, se eu não deveria conseguir resolver sozinha. Eu tenho vergonha de admitir que estou tão abalada por causa de uma amizade, como se isso fosse coisa de adolescente e não de uma mulher adulta. Eu queria saber se alguém aí já passou por algo parecido. Se já se sentiu excluída, trocada, diminuída por alguém que dizia ser amigo. Como vocês lidaram com isso? Vocês conseguiram superar? Conseguiram confiar em outras pessoas depois? Eu fico com medo de nunca mais conseguir me abrir, de nunca mais confiar em ninguém. Eu não quero virar uma pessoa amarga, desconfiada, mas também não quero mais ser feita de boba.
eu também queria saber se eu deveria tentar conversar com o grupo, explicar meu lado, ou se é melhor deixar pra lá e seguir em frente. Eu tenho medo de parecer desesperada, de parecer que estou implorando por atenção. Mas, ao mesmo tempo, dói ver que ninguém veio atrás, que ninguém perguntou se eu estava bem, que ninguém sentiu minha falta. Será que eu sou tão invisível assim? Será que eu nunca fui realmente amiga de ninguém ali? Eu fico pensando em tudo que a Júlia me falou, sobre me valorizar, sobre buscar amizades que me façam bem, sobre não aceitar menos do que eu mereço. Eu quero acreditar nisso. Quero acreditar que eu mereço ser feliz, que eu mereço ter amigos de verdade, que eu não preciso da Letícia para ser alguém. Mas no fundo ainda é difícil, ainda dói. Ainda parece que eu perdi uma parte de mim. Eu queria muito ouvir a opinião de vocês. O que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que eu estou exagerando? Que eu deveria tentar conversar? Tentar resolver? Ou simplesmente seguir em frente? Vocês acham que é possível reconstruir a autoestima depois de passar por algo assim? Eu me sinto tão perdida, tão sozinha, que qualquer conselho, qualquer palavra de apoio já faria diferença. Eu sei que, no fundo, eu preciso aprender a me colocar em primeiro lugar, a não aceitar menos do que eu mereço, a buscar relações mais saudáveis. Mas, por enquanto, eu só queria entender por que dói tanto. Por que é tão difícil deixar para trás alguém que só me fez mal. Eu queria conseguir me libertar desse ciclo de culpa, de dúvida, de medo. Eu queria conseguir olhar para mim mesma e sentir orgulho, sentir que eu sou suficiente, que eu não preciso de ninguém para ser feliz. Se alguém aí já passou por isso, por favor, me conta como foi. Me diz se passa, se melhora, se um dia a gente consegue olhar para trás e rir de tudo isso. Porque agora, tudo o que eu sinto é um vazio enorme, uma saudade de quem eu era antes de tudo isso. Eu só queria voltar a ser feliz, voltar a confiar, voltar a acreditar que a amizade pode ser leve, pode ser boa, pode ser verdadeira. Então, me ajudem. O que vocês fariam no meu lugar? Eu estou exagerando? Ou eu tenho razão de me sentir assim? Eu devo tentar conversar, ou é melhor seguir em frente e mostrar que eu não preciso dela para ser feliz? Eu queria muito ouvir vocês, porque, sinceramente, eu não sei mais o que fazer.